Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Gostaria de desejar um feliz ano novo para todos que estão conosco aqui nessa reunião, que estamos na nossa primeira reunião semanal da programação da operação do ano e também do mês de janeiro. Hoje é sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2025. Eu me chamo Daciana e irei coordenar a reunião de hoje com vocês. Esta reunião ela será dividida em três grandes blocos, sendo que em cada bloco ocorrerá uma série de apresentações. Ao final de cada bloco, haverá um intervalo de 5 minutos e após cada intervalo serão respondidas as perguntas recebidas no chat da reunião. Para o primeiro bloco, nós teremos três apresentações da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia que conta com a seguinte sequência, né? Primeiro a gente vai ter a previsão hidrometeorológica feita pelo Rafael. Em sequência, a gente vai ter a apresentação hidrológica realizada pela Érica e depois a apresentação sobre a operação hidráulica feita pela Dayana. Já no segundo bloco, a gente vai ter mais três apresentações, sendo que duas serão feitas pela gerência de previsão de carga, que vai falar sobre a previsão de carga para a programação diária e o acompanhamento diário e semanal, que vai ser feito pelo Eric, e depois a previsão de carga para o PMO. Depois, a gente vai ter a parte de limites elétricos e as principais intervenções elétricas feitas pelo Eduardo Polato, feita pela Gerência de Estudos de Intervenções da Rede. No terceiro bloco, a gente vai ter mais três apresentações, sendo duas realizadas pela Gerência de Programação Mensal, que vai ser feita pelo Gabriel Malta, e depois a política operativa, que vai ser feita pela Gerência de Programação Diária, feita pela Thais. Então, vamos começar com o nosso primeiro bloco. Passo a palavra agora para o Rafael, que vai começar a nossa sequência aí de apresentações do primeiro bloco. Com a palavra, Rafael. Obrigado, Daciana. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, desejo também feliz ano novo para todos. E agora eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Bom, acredito que já esteja aparecendo para vocês. Então, vou começar aqui com a previsão meteorológica. Bom, a semana que passou, tivemos como destaque a configuração do segundo episódio de Zacas, né, da zona de convergência do Atlântico Sul, do mês de dezembro. Ela se configurou no finalzinho da semana passada, na sexta-feira. Ela atuou até a segunda-feira, até o dia 30. Né? No dia 31 ela entrou, ela se desconfigurou. Né? Com isso, e a atuação de área de estabilidade nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte, tivemos aí ocorrência de precipitação. Os maiores destaques de precipitação foram nas bacias do São Francisco, especialmente o trecho montante, a usina de Três Marias e também no Rio das Velhas, que contribui a jusante de Três Marias. Tivemos precipitação acima da média, né, nesse trecho do São Francisco, nesses trechos, né, do São Francisco. O trecho de cabeceira da Bacia do Grande também, com precipitação acima da média para a semana, né, o trecho montante à usina de Furnas e o trecho montante à usina de Emborcação. Tá? Nas demais bacias de interesse do SIM, precipitação ficou entre a média e abaixo da média. Tá? No final da semana, tivemos a passagem de uma frente fria pela região sul, né, ocasionou precipitação de forma isolada no trecho de cabeceira das bacias do Uruguai e do Iguaçu, e de forma isolada também no Jacuí. Precipitação, de modo geral, abaixo da média nas bacias do sul essa semana. Tá? Bom, quando a gente compara a semana passada e a semana atual, em termos de radiação solar, a média, a gente observa que no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, apresentou um aumento nos valores de radiação essa semana.
por conta do posicionamento um pouco mais ao norte da zona de convergência do Atlântico Sul dessa semana, ficando mais para o estado de Minas, mais posicionado sobre o estado de Minas, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso, então que apresentam os valores menores de radiação em comparação aos demais estados da região Sudeste e Centro-Oeste, né? Mas, de um modo geral, no Nordeste, nenhuma mudança do comportamento, né? Permaneceu bem parecido com a semana passada, tá? Então, a geração solar, de um modo geral, permaneceu estável, nos parques de geração centralizada, permaneceu estável em relação à semana anterior. Em relação à temperatura, também não tivemos nenhuma mudança significativa no comportamento da semana atual, quando a gente compara com a semana anterior, né, na figura da esquerda. Então, de um modo geral, permaneceu as temperaturas médias na semana permaneceram estáveis em comparação à semana anterior. E em relação à velocidade do vento também, os parques de geração eólica da região Nordeste apresentando uma média de geração muito parecida com a semana passada. Então, por conta da estabilidade na média da velocidade do vento. Bom, a sinalização dos modelos numéricos para a próxima semana operativa é um pouquinho diferente da semana atual. É, os três modelos eles sinalizam para a ocorrência da banda de precipitação um pouco mais ao norte em comparação com a semana atual, com a provável configuração de um novo episódio da zona de convergência do Atlântico Sul no decorrer da próxima semana. Primeiramente, tem a passagem da frente fria, a frente fria que vai avançar pela região sudeste agora no início da semana, e posteriormente, no decorrer da semana, com a configuração do primeiro episódio da zona de convergência do Atlântico Sul do mês de janeiro. Tá? Com isso, o destaque de precipitação deve ficar para as bacias do São Francisco, Tocantins, Paranaíba, Xingu, Tapajós e o Madeira. Tá? Nessas bacias é esperado totais acima da média semanal para a próxima semana. Tá? E em relação às demais bacias de interesse do SIM, precipitação de um modo geral abaixo da média. Né? As bacias do Sul permanecendo com baixos totais de precipitação. O Tietê, o Paranapanema, o Grande, tendo um pouco mais de precipitação do que as bacias do Sul, mas ainda assim valores abaixo da média para a semana. Tá? Então, o principal destaque é esse aumento então, aí dos totais de precipitação nas bacias das regiões Norte, Nordeste e em Minas, né? Em Minas e Espírito Santo. Tá? Bom, com essa sinalização dos modelos numéricos para a próxima semana, o que se espera em termos de temperatura é valores de temperatura média em declínio nas capitais de Santa Catarina e do Paraná, né, em Florianópolis e Curitiba. No Rio de Janeiro, em Vitória, também valores de temperatura em declínio em comparação com a semana atual. E em Cuiabá. Tá? Nas demais capitais do país, o que se espera é uma estabilidade na temperatura máxima média da próxima semana operativa. Tá? Em relação à geração solar fotovoltaica, por conta desse posicionamento um pouco mais ao norte da banda de nebulosidade e de precipitação, um pouco mais ao norte, atuando mais ali no estado de Minas e na região Nordeste. Então, com isso, a geração solar fotovoltaica centralizada deve ter uma diminuição, deve apresentar uma diminuição na próxima semana. Então, na média, a geração solar da região Nordeste, que se espera um declínio na próxima semana, em comparação com a semana atual. E por conta também do posicionamento da próxima zona de convergência do Atlântico Sul, que também se espera aí na geração eólica uma diminuição na próxima semana operativa. Tá? Então, esses são os destaques que eu tinha para passar a vocês. Me coloco à disposição para dúvidas e devolvo a palavra para a Daciana. Obrigada, Rafael, pela sua contribuição. Gostaria de passar a palavra para a Érica. Oi, Daciana, boa tarde. Vou iniciar o compartilhamento.
Então, dando sequência com a previsão hidrológica, é, começando com a previsão do subsistema Sudeste, a gente começou a previsão próximo da média, com 102%. A gente tem nos próximos dias um aumento das vazões, mas olhando a previsão semanal, a tendência é de uma diminuição ao longo das próximas semanas. Para esse mês de janeiro, a previsão mensal está em 92% da média de longo termo. Isso corresponde ao 38º menor do histórico de 95 anos. Seguindo para as bacias desse subsistema, começando com a bacia do Grande, a gente começa a previsão com uma ENA bem alta, 126% da MLT, e a tendência para as próximas semanas é de diminuição, olhando a média semanal. Previsão mensal para janeiro é de 70% da MLT, o 22º menor do histórico. Na bacia do Paranaíba, as vazões elas também estão altas, comparadas com a média. A gente começa a previsão com 143% da MLT, e a tendência, olhando a média semanal, também é de diminuição. Isso acontece em todas as bacias que são apresentadas aqui no subsistema Sudeste, né? A previsão mensal ficou um pouco acima da média, 113% da MLT, e isso corresponde ao 33º maior do histórico. Na bacia do Paranapanema, a previsão mensal para esse mês de janeiro é de 53% da MLT, o 19º menor do histórico. Na bacia do Paraná, nos primeiros dias de previsão, a gente até tem um aumento das vazões, mas a gente segue com essa tendência de diminuição nas próximas semanas. A previsão mensal é de 84% da média, o 31º menor do histórico. Seguindo para o subsistema sul, a gente começa a previsão próxima à média, acima da média um pouco, 107% da MLT. A gente veio de um aumento bem significativo em dezembro. A gente continua com essa tendência de diminuição que aconteceu ao longo das últimas semanas. E a previsão mensal para janeiro é de 67% da MLT, o 32º menor do histórico. Seguindo para as bacias desse subsistema, na bacia do Rio Iguaçu, a gente começa a previsão acima da média, com 134% da MLT, também com um comportamento parecido com o do subsistema, né, vindo de uma recessão e seguindo com essa diminuição ao longo das próximas semanas. A previsão mensal para janeiro é de 76% da MLT, o 45º menor do histórico. A bacia do Rio Uruguai tem um comportamento parecido. Nos primeiros dias de previsão, a gente tem um aumento, mas a tendência da média semanal é de diminuição. A previsão mensal é de 58% da MLT para o mês de janeiro, e isso corresponde ao 26º menor do histórico. A bacia do Rio Jacuí, a gente já teve um aumento das vazões nos últimos dias, esse aumento continua, mas olhando para a média semanal, a gente também tem uma tendência de diminuição. A previsão mensal é de 56% da MLT, o 27º menor do histórico. No subsistema Nordeste, a gente começa a previsão abaixo da média, com 46% da MLT, e a gente vê uma recuperação da ENA ao longo das próximas semanas. A previsão mensal para janeiro é de 109% da MLT, o 39º maior do histórico de 95 anos. Seguindo para o subsistema norte, a gente começa a previsão também abaixo da média, 59%, e a expectativa é de uma recuperação expressiva. A previsão mensal é de 121% da MLT, o 21º maior do histórico. Passando para a bacia do Rio Tocantins, ainda no subsistema norte, a gente percebe um comportamento parecido com o do subsistema, de aumento nas próximas semanas. A previsão mensal para o Rio Tocantins, para a bacia do Rio Tocantins, é de 131% da MLT, o 17º maior do histórico. Aqui a gente tem uma visão espacial da previsão dessa semana. A gente percebe que na região sul do Brasil, a gente tem previsões abaixo da média, entre 40% e 80% da MLT, o Iguaçu está mais próximo da média. Nessa região sudeste, a gente tem previsões
abaixo da média, em algumas bacias, próximo, e em algumas bacias um pouco mais acima, próximo de Minas, a gente tem previsões mais altas, acima da média. Então, em alguns subsistemas assim, do Nordeste, a gente também tem previsão abaixo da média. No São Francisco, apesar da chuva, ainda não responde na vazão. E na região norte do Brasil também, vazões abaixo. Tocantins mais próximo da média. Então, varia para essa próxima semana, dependendo da localização. Olhando aqui a evolução da ENA mensal ao longo dos últimos meses, para o mês de dezembro para janeiro, a gente vê uma recuperação bem expressiva dos subsistemas Sudeste, Norte e Nordeste. Todos os subsistemas que têm comportamento mais sazonal veio com aumento nos últimos meses e isso continua ainda em janeiro. No subsistema Sul, a gente já tem uma diminuição. A gente estava com enas mais altas em dezembro e em janeiro teve uma diminuição significativa. Olhando a evolução da previsão de janeiro, a gente pode ver que no PMO, em relação ao PMO, a gente teve uma diminuição da previsão nos subsistemas Sudeste e Sul, e teve um aumento da previsão nos subsistemas Nordeste e Norte. É isso, Daciana, eu passo a palavra. Obrigada. Eu que agradeço, Érica, pela sua ótima apresentação. Gostaria de passar agora a palavra para a Dayana, para falar sobre operação hidráulica. Ok, boa tarde a todos e todas. Vou compartilhar a minha tela. Acredito que vocês já estejam vendo. Bom, os destaques da operação hidráulica dessa semana são bem breves. Em relação à semana passada, a semana do PMO, para essa semana a gente não teve grandes destaques por parte da operação hidráulica. Então, na reunião de hoje, a gente traz aqui somente a agenda de reuniões das salas da ANA que o ONS tem a participação, salas de crise e de acompanhamento das bacias do Sistema Interligado Nacional. Então, vou passar aqui a agenda das próximas reuniões, agora para o mês de janeiro. Então, a sala de acompanhamento da bacia do Rio Paranapanema está prevista para ocorrer no dia 23, da região sul no dia 28 de janeiro, do São Francisco no dia 14, do Tocantins no dia 21, do Paraguai no dia 24 e do Doce na próxima semana do dia 8. Além disso, a ANA ela tem promovido algumas reuniões extraordinárias de crise. A primeira é da região norte, por conta, né, do período de seca que a gente vivenciou no final do ano passado. Então, essa sala ainda está ativa. A próxima a ocorrer vai ser no dia 17 de janeiro. Uma nova sala extraordinária de crise é a sala do Tocantins, por conta do acidente que teve entre os estados ali do Tocantins e do Maranhão, né, em virtude da queda da ponte. Então, a ANA também tem promovido algumas salas de crise. A última foi no dia 30 de dezembro, segunda-feira, e a próxima vai ocorrer hoje, é a terceira sala de crise, está ocorrendo nesse momento. Então, era esse, tá? O panorama, assim, do cronograma, né, das próximas reuniões. Eu te devolvo a palavra, a Daciana, e fico à disposição para quaisquer dúvidas. Muito obrigada pela sua apresentação, Dayana. Eu gostaria de dizer que a gente vai fazer uma pausa agora de 5 minutos e se houver alguma pergunta no nosso chat, a gente vai voltar com as respostas no próximo bloco. Até já. Boa tarde mais uma vez a todos. Gostaria de dar início agora ao nosso segundo bloco, onde serão realizadas duas apresentações pela Gerência de Previsão de Carga. A primeira vai ser sobre a previsão de carga para programação diária e também o acompanhamento diário e semanal da carga. E a segunda sobre a previsão de carga para a revisão semanal do PMO. A primeira da carga vai ser realizada pelo Eric e
a segunda pela Marcela, ambos da PEC. E ainda no segundo bloco a gente vai ter mais uma apresentação, só que agora com a gerência de estudos de intervenções na rede, que vai ser feito pelo Eduardo Polato. E será sobre os limites elétricos e as principais intervenções elétricas. Gostaria de chamar o Eric para dar início à sua apresentação desse segundo bloco. Obrigado, Daciana. Boa tarde a todos. Começar o compartilhamento da apresentação. Bom, acredito que todos já estejam vendo minha tela. Mais uma vez, começar o assunto de previsão de carga para a programação diária da operação e o desempenho ao longo dessa última semana, do dia 27 de dezembro até a última quinta-feira, até o dia de ontem. Reiterando que essa trata-se de uma semana atípica, né, por alguns dias entre Natal e Ano Novo. A segunda-feira também bastante afetada, bastante gente emendando o feriado. Os dias 31 e o dia 1º, uma carga naturalmente mais baixa devido ao feriado do Réveillon. Então, uma semana com bastante desafios na programação diária. Porém, vocês vão ver aqui que no final foi um desempenho bastante satisfatório da equipe de previsão de carga. Começando o acompanhamento pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, aqui nós mostramos as intervenções feitas aos resultados do Prévio Carga da DECEM, lembrando que nós continuamos no período de operação assistida ao modelo Prévio Carga DECEM, e as intervenções realizadas ao longo dos dias aos resultados do modelo seguem as regras definidas pela FT Prévio Carga DECEM. E as intervenções no Sudeste Centro-Oeste, no dia 20, começando aqui pelo dia 27, foi uma adequação ao perfil, especialmente no período da tarde, onde o modelo estava prevendo uma elevação da carga no período da tarde, portanto foi realizado um ajuste ao longo de todo o dia, porém mais significativamente no período da tarde. No dia 28 também, mais uma intervenção realizada ao resultado do Prévio Carga DECEM, para adequação ao nível de carga ao longo do dia, visto que o modelo apontava uma carga muito elevada para um dia de sábado, portanto foi realizado um ajuste, reduzindo a carga na maior parte do dia e ajustando também o período de ponta. O outro ajuste que no dia 29, apenas 2 ajustes pontuais, às 16 horas e às 8h30 da noite, apenas para adequação dos valores que haviam sido previstos no Prévio Carga DECEM, que estavam fora do padrão, e o maior destaque de intervenção em relação aos resultados do modelo foi no dia 31, na véspera de Ano Novo, com uma adequação ao nível de carga, visto que a carga no dia 30, no dia anterior, estava vindo abaixo da nossa expectativa. Então, para o dia 31, nós realizamos um ajuste no nível de carga e também nós nos baseamos bastante no comportamento observado no dia 24 de dezembro, a véspera de Natal, que normalmente a carga dos dias 31 e dia 1º são bastante semelhantes aos dias 24 e 25, pelos feriados de Natal e no Réveillon. Portanto, no dia 31 nós realizamos esse ajuste em relação aos resultados do modelo, para adequar tanto ao nível de carga quanto ao perfil, aproximando ao resultado observado no dia 24. E, como podemos ver aqui, foi uma intervenção bastante assertiva, visto que a carga veio bastante em linha com a nossa previsão realizada para esse dia. E no dia 1º e no dia 2, o modelo já respondeu bem à nossa expectativa, e, portanto, não foi realizado nenhum tipo de ajuste aos resultados do Prévio Carga DECEM, que se apresentou bastante assertivo também nesses 2 dias. O dia 1º ainda impactado pelo Réveillon, e dia 2 já uma retomada, o primeiro dia útil do ano. E com isso, ao longo da semana, um resultado bastante satisfatório para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, com um MAP de 2,55%, dada a tipicidade da semana, um bom desempenho ao longo dessa semana, e com 69% dos desvios inferiores a 3%. Passando para o subsistema Sul, um subsistema, como sempre é falado aqui, um subsistema com uma carga bastante volátil, muito suscetível a mudanças climáticas, tanto entradas frente frias, e também bastante volátil a variações devido a feriados e vésperas de feriados. No subsistema Sul, além do dia 31, o único ajuste aos resultados do modelo foi no dia 28, apenas também 2 ajustes pontuais às 7 da manhã e às 16h30, apenas para ajuste de 2 valores que estavam fora do padrão do Prévio Carga DECEM. E no dia 31,
bem semelhante ao ocorrido no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, uma adequação ao nível de carga, visto que no dia 30 ela também estava abaixo da nossa expectativa, e no dia 31 nós realizamos esse ajuste para adequação do nível de carga e também para nos aproximarmos do perfil observado no dia 25, no dia 24, perdão, de dezembro. E novamente observamos que foi um ajuste bastante assertivo, visto que a carga veio bem em linha com a nossa expectativa. E, assim como no Sudeste e Centro-Oeste, para o dia 1º e para o dia 2, o modelo pré-carga DCM respondeu bem à nossa expectativa e também ao comportamento observado nos dias 25 e 26, que utilizamos bastante como base para as previsões, portanto, não foram realizados nenhum tipo de ajuste em relação aos resultados do modelo. Com isso, no Sul, tivemos um MAP de 6% ao longo dessa semana, com 35% de desvios inferiores a 3%. Passando para o Nordeste, no Nordeste, a carga veio bastante comportada ao longo dessa semana, apenas com desvios pontuais, principalmente aqui no período da tarde, dia 30. Porém, a única intervenção, o resultado do modelo foi no dia 31, onde houve uma redução, nós realizamos uma redução aos valores previstos no pré-carga DCM, visto que ele estava apresentando valores muito elevados para a madrugada do dia 31. E como podemos ver aqui, essa redução da meia-noite até as 6 da manhã foi também bastante assertiva, visto que a carga veio bem em linha com a nossa expectativa. E para os demais períodos da semana, não foi realizado nenhum tipo de ajuste, visto que o modelo respondeu bem à nossa expectativa ao longo dessa semana. E com isso, tivemos um MAP de 2,68% para o PDP, com 62% de desvios inferiores a 3%. Passando para o Norte, esse subsistema também com uma boa semana de previsão. Os únicos ajustes realizados foram a partir do dia 31, do dia 1º e do dia 2 de janeiro, para adequação ao perfil da carga, visto que o modelo estava apontando um perfil atípico para esses dias, e nós nos baseamos bastante, assim como nos outros subsistemas, as previsões para cada dia foram feitas com base no ocorrido no feriado de Natal, tanto para os dias 24, 25 e 26 de dezembro, foram dias que usamos bastante de base para os dias 31, 1º e dia 2 de janeiro. E, como podemos ver aqui, esses ajustes também foram bastante assertivos. Com isso, o MAP de 2,7% ao longo dessa semana, com 60% de desvios inferiores a 3%. Atualizando agora o sistema interligado nacional, bastante impactado pelo comportamento do Sudeste e Centro-Oeste, por ser o subsistema com maior carga. Aqui, as contingências ao longo da semana, nos dias 27, 28 e 29, no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, no dia 31, todos os subsistemas, no dia 1º e no dia 2, apenas no subsistema Norte. De forma geral, observamos aqui os dias mais desafiadores para a realização da previsão, os dias 31 e dia 1º, foram previsões bastante assertivas, com a carga bastante em linha com a nossa expectativa, e ao longo dessa semana, a maior variação em relação à nossa previsão foi na segunda-feira, no dia 30, porém o desempenho ao longo dessa semana foi bastante satisfatório, visto a dificuldade de previsão, sendo que também no nosso histórico, o acontecimento do Réveillon e também no feriado de Natal, de terça para quarta, no nosso histórico de carga, só ocorreram no ano de 2019, o que também dificulta tanto o resultado dos modelos quanto o nosso desempenho. Porém, uma boa semana de previsão com um MAP de 2,65%, com 65% de desvios inferiores a 3%. Bom, finalizamos aqui a apresentação, devolvo a palavra a Daciana e ficamos à disposição para eventuais dúvidas. Obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigada, Eric, pela sua ótima apresentação. Gostaria de chamar a Marcela agora para a continuidade aí da previsão de carga para o PMO, e a sua revisão semanal. Boa tarde, Daciana. Obrigada, boa tarde a todos. Compartilhar rapidamente. Bem, então, dando seguimento, né, aos assuntos relacionados à previsão de carga, ao acompanhamento da carga, a gente segue agora falando sobre o horizonte semanal, né, com base na primeira revisão semanal que foi consolidada no dia de ontem.
Então, inicialmente, né, numa forma de contextualização geral, nós começamos pelo SIM, pelo Sistema Interligado Nacional. A primeira semana operativa do mês, que é exatamente aquela semana que o Eric bem mencionou, que assim como a semana do Natal, são semanas bastante desafiadoras, né, para se elaborar previsões de carga, né, até para os próprios modelos enxergarem o comportamento não só dos dias de ocorrência desses feriados, mas também os outros dias dentro dessa mesma semana. Então, em termos de sim, a gente está com uma expectativa de fechamento da carga na semana com um desvio de 5,2% aproximadamente em relação à nossa previsão, aquela que foi realizada lá na revisão zero, né, ou seja, no PMO de janeiro, e que, como todos sabem, ela foi feita com uma certa antecipação, até por conta também desses feriados. Essa previsão ela foi fechada no dia 19 de dezembro, quando nós não tínhamos ainda nem uma expectativa mais, vamos dizer assim, a- um retrato, né, do que poderia ser a semana que estava antecedendo o feriado do Natal. E o que aconteceu foi que na semana do Natal a gente teve um decréscimo bastante acentuado da carga, muito mais do que nós prevíamos e os modelos sinalizaram para nós. E acontece que para essa primeira semana houve esse carregamento, a carga reduziu um pouco mais, no caso dos subsistemas que nós vamos ver adiante, indicando aí uma variação, como eu mencionei, de quase 5,2% abaixo da nossa previsão. Para a próxima semana, em termos de premissas meteorológicas, nós consideramos, né, a sinalização que nós temos mais precisamente para as regiões Sudeste e Centro-Oeste, de que, apesar de uma ligeira diminuição, né, uma sinalização de ligeira diminuição das temperaturas em São Paulo, principalmente no início e no final da próxima semana operativa, são reduções bastante pequenas que não vão indicar uma variação muito grande. Então, a gente está mais ou menos ali esperando uma condição de estabilidade em relação ao comportamento da semana atual. Eu mencionei São Paulo, mas é essa mesma expectativa que nós temos também para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, e também para as capitais da região Centro-Oeste. No caso da região Sul, a próxima semana operativa ela indica uma expectativa de também estabilidade das temperaturas em Porto Alegre, porém Florianópolis e Curitiba devem apresentar um ligeiro declínio também em relação ao comportamento da semana atual e com a manutenção dos totais atuais de precipitação. As regiões Nordeste e Norte, elas seguem com aquele mesmo comportamento que a gente vem citando ao longo das últimas semanas, ao longo dos últimos meses, e o que é típico para essa época do ano. As temperaturas mantêm-se em patamares elevados e, em relação à precipitação, a gente tem expectativa de ocorrência daquelas de noite. Então, ainda falando de sim, nós partimos de uma expectativa de valor para o mês de janeiro de 82.983 megawatts médios, e agora, com essa revisão, a gente espera fechar o mês com um valor um pouquinho abaixo da nossa previsão, em 82.494, indicando uma variação bem pequena, né, de menos 0,6% em relação à previsão original. Muito bem. Agora, abrindo, né, para os subsistemas, nós vamos falar agora do subsistema Sudeste Centro-Oeste, que é bastante responsável por aquele comportamento que nós vimos no gráfico do SIM. A semana atual com uma expectativa de fechamento com um valor inferior em quase 7,3% em relação à nossa projeção. Aqui a gente não cita nada muito relacionado à temperatura, né, mas sim ao comportamento desses dias de feriado e os dias imprensados, né, que ficam ali antes do feriado e depois do feriado. A tendência que a gente segue agora, olhando para as semanas do horizonte de previsão, é aquela mesma considerada na consolidação das previsões de carga para o PMO. A gente segue agora uma tendência, né, uma expectativa de tendência de elevação dessa carga. A partir da próxima semana, a gente já espera que ela tenha um incremento em relação à semana atual, né, até pela expectativa de retomada de algumas atividades.
e que siga mais ou menos nessa evolução, até por conta das temperaturas que são esperadas para essa época do ano, nessa tendência de crescimento. Então, o retrato dessa primeira revisão semanal, ela indica para a gente, no caso do subsistema Sudeste, uma nova expectativa de fechamento do mês de 46.435 megawatts médios, indicando uma variação de menos 0,7% frente àquela previsão oficial, né, aquela da revisão zero de 46.744. Aqui nós temos o subsistema Sul. O destaque que nós temos nesse subsistema também é o que está acontecendo na primeira semana operativa, ainda que em proporções menores, mas ainda assim, como no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente também está com uma expectativa de fechamento da carga nessa semana também inferior à nossa projeção realizada no PMO, em quase 2,7%. E para a próxima semana, em função das premissas que nós temos até de comportamento das temperaturas nas capitais e da manutenção lá dos totais de precipitação, os modelos indicarão para nós um novo valor, o que nesse momento impulsionou a revisão do valor do PMO para a segunda semana operativa. Então, esse valor ele ficou revisto em aproximadamente 3%, né? A gente reduziu em 3% em relação ao que tinha sido projetado no PMO, e para as semanas 3, 4 e 5, até porque não temos para esse período nenhuma sinalização meteorológica mais precisa, então a gente também segue com a expectativa e com o comportamento da sazonalidade adotado no PMO, com essa tendência de crescimento pós-efeito dessa primeira semana operativa mais baixa. Com isso, a gente espera fechar o mês em 14.383, a expectativa que nós temos com base nessa revisão, nessa primeira revisão, bem no iniciozinho do mês, que é um valor também indicando pouca variação em relação à nossa projeção original, né, com valor quase 1% abaixo. Passando para o subsistema Nordeste, a semana em curso a gente pode dizer que está com um comportamento bem em linha com aquilo que foi projetado, com um valor quase 2% abaixo da nossa previsão, mas aí ali bem dentro do que nós havíamos previsto. As próximas semanas a gente também segue com essa expectativa de retomada, né, de carga, chegando aí a um fechamento do mês de janeiro com um valor de 13.695, indicando uma variação bastante pequena em relação à nossa projeção inicial do PMO de 13.721. Para fechar, nós temos o subsistema Norte. A nossa projeção indicava um valor um pouquinho superior ao que a gente está estimando fechar a semana agora. A nossa expectativa, ela indica um valor quase 3% abaixo da nossa projeção. As premissas, né, que nós temos para os próximos 10 dias, né, as sinalizações meteorológicas que nós temos para os próximos 10 dias, não indicaram e nem impulsionaram os modelos, né, até como variável de entrada desses modelos, uma atualização dos valores para as semanas à frente. Então, no caso desse subsistema, também ficam mantidas as previsões originais do PMO. Nós tínhamos inicialmente uma previsão para o mês de janeiro de 8.002 megawatts médios, e hoje, em função desse comportamento da primeira semana operativa do mês, a nossa expectativa ela reduz um pouquinho, né, em quase 0,3%, e passa para 7.980 megawatts médios. Então, essas eram as informações que nós tínhamos a trazer a respeito de acompanhamento semanal da carga. Eu devolvo a palavra a você, Daciana, e nos colocamos aí à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, tá? Boa tarde a todos. Muito obrigada, Marcela, pela sua maravilhosa apresentação. Gostaria de chamar agora o Edu Polato para falar sobre os limites elétricos e as principais intervenções elétricas. Ah, melhorou? Agradeço, Alexandre. Vou repetir, né? Gostaria agora de chamar o Eduardo Polato para falar sobre os limites elétricos e as principais intervenções elétricas. Obrigado, Daciana. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a minha apresentação.
Bom, eu vou comentar então sobre os limites elétricos, com impactos na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Começando aqui pela área Norte-Nordeste, nós temos o desligamento do banco de capacitor série 705 da RC Imperatriz, que vai das 7 horas do dia 11 do 1 até as 17 horas do dia 28 do 2, e o motivo é a substituição do banco de capacitor 705 da RC Imperatriz. E para que o sistema suporte contingências na interligação Norte-Sudeste, é necessário adotar as restrições: reduzir em 100 megawatts os limites de FNS e FNS mais FNS para perdas de bipolo de Xingu, e reduzir em 100 megawatts os limites de FNS mais FNS em função do fluxo Norte-Xingu. Temos também o desligamento da linha de 500 kV Sobradinho, São João do Piauí, C5, que vai das 22 horas do dia 3 do 1 até as 5 horas do dia 6 do 1, e o motivo é instalação de módulos de comunicação associados aos vãos das entradas de linha 05, C5 e disjuntor 15D2 no terminal da SE São João do Piauí. E para que o sistema suporte contingências externas à interligação, é necessário adotar as restrições: o FNEM limitado em 5.500 megawatts, 5.200 megawatts, perdão, e também é necessário reduzir em 100 megawatts os limites de FNS e FNES das IOs vigentes. Temos também o desligamento da linha de 500 kV Imperatriz Colina, circuito 2, que vai das 22 horas até as 7 horas do dia 8 do 1 até o dia 11 do 1, né, uma intervenção diária, e o motivo é a desconexão do banco de capacitor série 706 da linha de 500 kV Imperatriz Colina C2 a ser substituído. E para que o sistema suporte contingências externas à interligação, é necessário adotar as restrições: reduzir em 200 megawatts os limites de FNS e FNS mais FNS para perda do bipolo de Xingu, e reduzir em 200 megawatts os limites de FNS mais FNS em função do fluxo Norte-Xingu. Temos também o desligamento do banco de capacitor série 706 da SE Imperatriz, vinculado a essa última intervenção que eu comentei, que vai das 7 horas do dia 9 do 1 até as 23h59 do dia 28 do 2, e o motivo é a substituição desse banco de capacitor série 706 da linha Imperatriz Colina Circuito 2. E para que o sistema suporte contingências simples e duplas entre as subestações de Imperatriz, Açailândia, Tucuruí e Marabá, é necessário adotar as restrições: reduzir em 150 megawatts os limites de FNS e FNS mais FNS para perda do bipolo de Xingu, e reduzir em 150 megawatts os limites de FNS mais FNS em função do fluxo Norte-Xingu. Agora, passando para a área Sul-Sudeste, nós temos o desligamento dos bancos de capacitor série das linhas de 765 kV Foz do Iguaçu e Ivaiporã, circuito 3, Ivaiporã e Itaberá, circuito 3, e Itaberá, Tijuco Preto, circuito 3, que já está em execução das 6h30 do dia 28 de 6 de 2024 até as 15h30 do dia 23 de 1 de 2025. E o motivo é a substituição dos bancos de capacitor série nas subestações de Ivaiporã e Itaberá. E para manter a integridade do SIM, para perdas duplas de linha de 765 em um dos três trechos, é necessário limitar, né? Se o número de UGs em Itaipu 60 Hz for menor do que 5, é necessário reduzir o limite de RCE em 1.200 megawatts, e se o número de UGs em Itaipu 60 Hz for maior ou igual a 5, é necessário reduzir o limite de RCE em 600 megawatts. E para finalizar, na interligação HVDC do Madeira, nós temos o desligamento do polo 4 do Madeira com a linha de 600 kV, corrente contínua, coletora Porto Velho, Araraquara, Araraquara 2, circuito 4, no período das 9 até as 10 horas do dia 5 do 1, e o motivo é a nova tentativa de normalizar o sistema 1 do polo 4, na subestação coletora Porto Velho, e para que o sistema suporte a perda do bipolo 1, é necessário, então, limitar o somatório do bipolo 1 com o bipolo 2 do Madeira, limitado em 2.600 megawatts. E com isso eu finalizo a minha apresentação, fico à disposição e retorno a palavra para você, Luciana. Olá, Eduardo, muito obrigada pela sua maravilhosa apresentação. Gostaria de dizer que com a apresentação do Eduardo a gente fecha o nosso segundo bloco e gostaria de dizer que a gente vai fazer mais uma pausa de 5 minutos. Até o momento a gente não registrou perguntas no nosso chat e se houver alguma pergunta durante, né, o intervalo ou durante o terceiro bloco, a gente responde ao final, tá ok? Até já e uma boa tarde.
Olá, mais uma vez, boa tarde a todos. Voltamos agora para o nosso terceiro e último bloco, onde serão realizadas duas apresentações pela Gerência de Programação Mensal, que vai ser realizada pelo Gabriel Malta. Ele vai falar, primeiramente, sobre as intervenções energéticas relevantes e após serão apresentados os resultados da revisão semanal do PMO. Já a terceira apresentação desse terceiro bloco, que também vai ser a nossa última apresentação dessa reunião, será realizada pela programação diária e será sobre a política operativa, e quem vai apresentar hoje vai ser a Thaís. Então, para dar início agora ao nosso terceiro bloco de apresentações, gostaria de chamar o Gabriel para dar início às suas duas apresentações. Boa tarde, obrigado, Daciana. Boa tarde a todos. Vou começar com as intervenções energéticas relevantes para essa semana, sendo que essas intervenções relevantes são as que em unidade geradora de grande porte ou que alteram os limites sistêmicos. Então, no subsistema Sudeste Centro-Oeste, temos manutenção em Itaipu 50 Hz, na UG8 dos dias 6 a 24 de janeiro. E na UTE Terra Macaé, na UG13, do dia 6 ao dia 9. Já no Subsistema Sul, teremos manobra na subestação da UHE Governador Bento Munhoz, na madrugada dos dias 7 e 8 de janeiro. Em Salto Osório, manutenção na UG3 no dia 5. No Subsistema Nordeste, uma manutenção na UG1 de Luiz Gonzaga, do dia 6 a 27 de janeiro. E na UG11 de Paulo Afonso III, do dia 6 ao dia 9 de janeiro. Finalmente, no Subsistema Norte, terá uma manutenção na UHE Serra da Mesa, na UG2 no dia 7 e na UG3 no dia 9 de janeiro. E na Termoelétrica Nova Venécia 2, a primeira energização da UG18, no período de 6 a 10 de janeiro. Vamos passar agora para os resultados da revisão do PMO de janeiro, com resultados referentes à semana do dia 4 ao dia 10. Os pontos de destaque, tivemos 3 despachos para essa semana em relação ao PMO, 2 deles com CVU, definindo CVU Merchan para as Termorio e Termoceará, são o despacho 3.896 e 3.897 de 2024, e também o despacho que prorroga a operação comercial da Araucária até o final de 2025, o número 3.933 de 2024. Em relação aos resultados, tivemos o CMO iguais em todos os subsistemas, por volta dos R$ 40, variando um pouco entre os patamares, mas com valor médio ponderado de R$ 40,52 por megawatt-hora. A geração termoelétrica definida pelo DECOMP, que ainda será depois revista pelo DECEM, foi por volta de 5,5 GB, praticamente tudo por inflexibilidade, apenas um pequeno valor de restrição elétrica no subsistema norte. Em relação ao despacho antecipado das usinas GNL para a semana de 8 de março a 14 de março, elas não foram despachadas para essa semana, porque o benefício para o subsistema Sudeste foi por volta de entre R$ 34 e R$ 36 reais, e no subsistema Nordeste, por volta de R$ 12 reais, abaixo do CVU das usinas disponíveis. E, finalmente, em relação à energia armazenada, a gente vê aqui uma comparação da energia armazenada por subsistema no PMO um pouquinho mais claro, que é o fundo, e nesta revisão. Então, a gente vê aqui para o Sudeste, ele está começando um pouquinho acima do que era esperado a partir do PMO,
mas terminando terminando o mês de janeiro um pouquinho abaixo do PMO. Então inicia a semana com 52,5% e termina o mês com 63,4% da energia armazenável máxima. E para o mês de fevereiro, também, em todos os cenários, também há uma tendência de redução em relação ao esperado da semana passada, com o valor esperado de 75% da energia armazenável máxima. Para o subsistema sul também observa-se uma expectativa um pouco menor dos armazenamentos, iniciando a semana a 79,4%, terminando o mês em 64,3%, e com uma faixa de possibilidade de armazenamento para o final do mês de fevereiro. O subsistema Nordeste inicia a 51% e termina o mês a 70% da energia armazenável máxima. E para o segundo mês, a expectativa é de 80,5% do máximo. E o subsistema Norte, temos iniciando a semana 51,4% e terminando o mês com 82,5%. Também se mantendo alto na maioria dos cenários do segundo mês, com uma média esperada de 84,4% e o valor máximo de 96%. Essa é o que eu tinha para apresentar e devolvo a palavra para a Daciana. Uma boa tarde a todos. Muito obrigada pela sua excelente apresentação, Edu. Gostaria de chamar a Thais agora para falar sobre a política operativa. Ok, boa tarde a todos. Vou iniciar o compartilhamento, só um minutinho. Bom, vamos lá. Primeiramente, feliz ano novo para todos. Agora eu vou apresentar os principais destaques da política operativa dessa última semana, do dia 28/12 até o dia 3/1, trazendo o acompanhamento do DECEM na programação diária. Inicialmente, a gente traz uma análise gráfica comparativa entre os valores de CMO indicados pelo modelo DECEM e pelo DECOMP. No DECOMP, o CMO médio semanal ficou em R$ 15,44 por megawatt-hora para todos os subsistemas. E para o dia 29/12, foi ativado o terceiro nível de contingência do DECEM, não havendo publicação do DEC devido à não viabilização do caso no tempo definido. Mas para os demais dias, nos demais patamares, os valores de CMO do DECEM, eles estão próximos dos valores de referência do DECOMP. Destacamos aqui algumas diferenças. A questão da elevação de CMO no subsistema norte, e que é decorrente do limite nos fluxos de Urupari e Oriximiná e no Xingu de Urupari, conforme a instrução de operação da região norte. A gente destaca também CMOs nulos na carga leve dos dias 28, 31 e 01, devido à carga reduzida desses dias, que são domingo, recesso e feriado. E as demais variações de CMO que a gente nota durante a semana operativa, elas são decorrentes do melhor detalhamento da carga e da previsão de geração de usinas não simuladas, que a gente tem na programação diária. Nesse slide, a gente apresenta os valores de CMO por barra para o SIM, para uma meia hora, que é as 21 horas do dia de hoje, através de um mapa georreferenciado. E vale destacar que apenas 30% das barras do SIM estão representadas nesse mapa, mas a gente pode notar que existem valores de CMO mais elevados ali na região norte, que é devido ao limite do fluxo de Urupari-Oriximiná, o FJ-POR. Esse slide apresenta o box plot com os valores de CMO por barra para os 4 subsistemas para o dia de hoje. Para todos os subsistemas, os valores de CMO eles não apresentam dispersão de resultados, mas a gente nota alguns outliers. No subsistema Sudeste, a gente nota outliers entre 9 horas e 15 horas, que ocorreu devido a uma inequação para controle de carregamento da linha de 230 kV Itabira 4 e Itabira 5, conforme a instrução de operação da região Sudeste.
No subsistema sul, não há outliers. No subsistema nordeste, a gente observa outliers com valor de CMO nulo entre 2h30, 5 horas e no final do dia, que são decorrentes do limite de condição normal da linha de 230 kV Irecê Gentil do Ouro 1. E a gente também tem outliers na madrugada, entre 2h30 e 7h30 até as 9 horas, que são consequência de uma inequação para controle de carregamento da linha de 230 kV Irecê Morro do Chapéu 2. Com relação ao subsistema norte, a gente nota outliers superiores ali no início e no fim do dia, que são decorrentes do limite do fluxo Jurupari-Oriximiná. Agora, nos próximos slides, a gente vai apresentar um comparativo entre a geração do DECEM e do PDP para os 4 subsistemas, com relação às gerações hidráulica e térmica. Então, iniciando pela geração hidráulica, a gente observa que em todos os subsistemas há algumas diferenças, mas que ocorreram em função da política operativa. Já com relação à geração térmica, a gente observa diferenças no PDP em relação ao DECEM, que são devido à declaração de inflexibilidade por parte dos agentes após a publicação do DECEM, mas houve ainda pequenas diferenças por razão elétrica para a segurança no atendimento à região de Manaus, nas UTEs Aparecida e Mauá 3. Nessa última semana operativa, do dia 28 até o dia 3, não houve acionamento da resposta da demanda, programação de importação ou exportação de energia nesse período. Agora, nós apresentamos os gráficos com as médias semi-horárias do balanço por subsistema no decorrer dessa semana operativa. Então, começando com o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, ele se configurou como importador de energia, e a geração hidráulica ela foi dimensionada para controle de nível em todas as usinas do Rio Grande, Paranaíba e Paraná. Com relação ao subsistema sul, a gente nota uma exploração mais acentuada de geração hidráulica nas bacias do Iguaçu e do Rio Canoas, em função das condições hidrológicas delas, e exploração do Jacuí e demais usinas do Uruguai, conforme possibilidade e a necessidade para atendimento da carga. Com relação ao subsistema Nordeste, a gente opera uma geração minimizada, visando o replecionamento dos reservatórios e uma maior alocação das gerações dos demais subsistemas. Para o subsistema Norte, ele se configurou como exportador de energia no período ali da noite, da ponta de carga, com utilização da geração de Belo Monte para atendimento a essa ponta de carga, assim como usinas da bacia do Rio Tocantins, e uma operação minimizada na usina de Balbino. Nesse slide, a gente apresenta o balanço por fonte de geração dos dias 28 até o dia 3 do 1, onde 93% do despacho foi realizado por fontes renováveis, e entre todas as fontes, 37% dessa geração são de usinas não despachadas centralizadamente, como eólicas, fotovoltaicas, PCHs, PCTs e MMGD. O montante de geração total foi aproximadamente 3,2 gigawatts médios inferior em relação ao despacho da semana anterior, e as maiores diferenças observadas com relação às fontes de geração foi uma redução de geração térmica de aproximadamente 2,4 gigawatts médios e uma redução de geração hidráulica também da ordem de 600, 700 megawatts médios. Nesse slide, a gente apresenta a previsão de geração eólica para a próxima semana operativa. A gente nota que a maior média prevista está para o dia 3, dia de hoje, com aproximadamente 12 gigawatts médios, e é possível observar uma tendência de redução durante a semana, até a sexta-feira, com aproximadamente 6,8 gigawatts médios, em seguida uma pequena recuperação. Com relação à importação de energia, foram recebidas ofertas da Argentina pela comercializadora Enel. A oferta foi composta por 5 blocos, com os montantes variando entre 200 a 600 megawatts médios, os valores variando de cerca de 494 até R$ 1.708 por megawatt-horas, e a gente nota que houve uma elevação desses valores de todos os blocos em relação à oferta da semana anterior. Com relação ao Uruguai,
foram recebidas ofertas de importação pela Enel, BTG Pactual e Bolt. As 3 ofertas elas foram divididas em 7 blocos e o custo de cada bloco pode ser visto na tabela, variando entre R$ 433 e R$ 2.243 por megawatt-hora. E também houve elevação desse custo de todos os blocos em relação à oferta da semana anterior. A partir de agora, a gente vai apresentar a política operativa para a próxima semana, do dia 4 até o dia 10 de janeiro. Então, em relação ao subsistema Sudeste e Centro-Oeste, vai ser priorizada a utilização dos recursos das bacias do Rio Grande, Paranaíba e Paraná, conforme a necessidade de alocação na carga média e pesada, mas fazendo controle de nível, atendendo às resoluções da ANA. Na região sul, a gente segue com uma exploração mais acentuada, né, de geração hidráulica no Iguaçu e no Rio Canoas, em função das condições, e as demais usinas conforme a necessidade para atendimento à carga. Com relação ao Nordeste, seguimos com o atendimento das restrições da curva de segurança da bacia do Rio São Francisco. Com relação ao Norte, a exploração da geração nas usinas do Rio Tocantins e Xingu para atendimento à ponta de carga, e operação minimizada em Balbina e Araguari do Norte. Com relação à previsão do atendimento à ponta de carga, devido às condições previstas, existe baixa probabilidade de ocorrer esse despacho adicional para atendimento de ponta de carga. E em relação à ocorrência de EVT, devido ao cenário hidrológico e carga mais baixa, para a próxima semana existe a probabilidade de ocorrer EVT, principalmente em períodos de carga leve e média. Com relação à representação no modelo D100 das resoluções da ANA, em função do armazenamento verificado para Três Marias no final do dia 1º de janeiro, houve alteração da vazão de efluente máxima em função dessa consulta à curva de segurança. Portanto, em relação à apresentação do PMO, a única diferença na bacia do São Francisco é em relação ao caso de Três Marias, que, embora continue operando na faixa de atenção, a defluência máxima média mensal aumentou de 350 para 400 metros cúbicos por segundo. Para a bacia do Rio Paranapanema, não houve alteração em relação ao apresentado na semana anterior. As usinas seguem operando na faixa normal. Em relação à portaria 88 de 2024, que visa operacionalizar as usinas térmicas em condição de maior flexibilidade para recurso para utilização de ponta de carga do SIM, nós não recebemos novas ofertas nessa semana. E vale lembrar que essas ofertas elas ficam disponíveis na página do Sintegre na área da programação diária. Bom, eu finalizo aqui minha apresentação, agradeço a atenção e devolvo a palavra para você, Daciana. Thaís, agradeço a sua excelente apresentação, bem esclarecedora. A gente vai fazer mais uma pausa de 5 minutos e a gente retorna aí para as respostas que estão no nosso chat e também para a conclusão da nossa reunião semanal. Até já, pessoal. Olá, pessoal. Boa tarde mais uma vez. Estamos voltando aqui para nosso último momento aí de interação com as respostas das perguntas que nos foram enviadas no chat. A gente tem 3 perguntas hoje. A primeira do Alessandro Dutra, da Petrobras. Boa tarde, feliz 2025. Observei que a carga do dia 1/1 foi cerca de 4% superior ao do ano anterior. Isso se justifica pelo crescimento econômico e maior consumo das pessoas? Eu gostaria de solicitar o Eric para responder essa pergunta ao Alessandro. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde novamente a todos. Alessandro, a carga nesses dias especiais, né, por exemplo, no Réveillon, dia 31, e também no dia 1º, são bastante influenciadas pelo comportamento das pessoas e também por temperatura. Então, cada ano o comportamento das pessoas nos dias de Ano Novo tem perfis diferentes de carga. Então, o que, como a gente mencionou nas apresentações, dificulta bastante a confecção das nossas previsões, mas o maior impacto da carga nesses dias especiais de Ano Novo são basicamente temperatura e o comportamento das pessoas. Então,
Acho que a gente acredita que é isso que mais influencia nesse crescimento da carga em relação ao, ao mesmo dia do ano passado. E também o fato desse ano ter acontecido de terça para quarta, cada ano acontecendo num dia da semana diferente também tem, o comportamento das pessoas varia, que também pode explicar esse crescimento da carga em relação ao ano passado. Espero ter respondido a pergunta, ficamos à disposição. Obrigado, Daciano. Muito obrigada, Eric. Agora a gente tem uma outra pergunta do Diego, da Tradner, e a pergunta dele é a seguinte: Boa tarde. No Rapidói do dia 3 de janeiro foi publicado que nenhuma usina indicou vertimento turbinável. Qual a perspectiva para o final de semana e a próxima semana operativa? Gostaria de chamar a Thaís para responder essa pergunta para o Diego. Ok, boa tarde, Diego. Obrigada pela pergunta. Com relação à perspectiva para a próxima semana, em relação aos finais de semana, a gente tem, né, possibilidade de ter EVT, principalmente no período do dia. E com relação aos dias úteis, é mais provável nos períodos de carga leve, talvez um vale do almoço, mas isso depende também de como que for a recuperação da carga agora no início de janeiro e também como que vai ser verificadas as afluências nas usinas. Mas é isso. Obrigada, retorno para ti, Daciana. Obrigada, Thaís. Agora, uma outra pergunta do Alessandro, também da Petrobras. Boa tarde. Podem explicar a subida dos valores de CMO ao longo do mês? Para essa resposta, eu gostaria de chamar o Gabriel, da PRM, para responder sobre isso. Obrigado, Daciana. Bom, essa eu não diria assim que foi uma subida ao longo do mês, né? Tivemos uma variação da semana passada para essa semana, que não teve impacto no despacho térmico esperado do Decomp. E entre os principais fatores, podemos dizer que foi a previsão de eólica do WO e também as vazões, principalmente as vazões de uma semana para outra, a previsão de vazões. E era isso, devolvo a palavra. Muito obrigada, Gabriel. A gente acabou com as perguntas aqui no nosso chat. Eu gostaria de convidar todos para a nossa próxima reunião semanal da programação, que será na nossa próxima sexta-feira, dia 10 de janeiro, desse novo ano aí de 2025. Gostaria também de agradecer a participação da equipe do ONS, que realizou brilhantemente as apresentações e respondeu todas as dúvidas que nos foram enviadas. Desejo que todos tenham um bom restante de tarde e também um ótimo final de semana e um maravilhoso 2025 para todos. Uma boa tarde.